Amém. Não deu nem para respirar. Graças a Deus. Com muita alegria, eu quero cumprimentar essa juventude com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero dizer da minha imensa alegria de voltar a Campinas, atendendo o convite do pastor Wander, para estar falando com vocês. Alegria enorme rever aqui o pastor Samuel, pastora Cleoni, essa família amiga de muitos anos. Rever aqui também o pastor Neres, que coordena, pastor Wander, que coordena esse trabalho, e toda a liderança da juventude do campo de Campinas. Deus abençoe. Alegria enorme também me fazer acompanhar pelo pastor Robson, que coordena o Ministério da Família ali na cidade de Sobradinho. E também uma alegria enorme em rever aqui a missionária Rita. Tinha uns bons tempos, uns 15 anos, que a gente não se via. Estivemos juntos por muito tempo em Vila Nova, no seminário de teologia, até quando Deus a levou bem para longe, para fazer aquilo que Deus havia colocado no coração dela, e dando a ela a oportunidade de cumprir a chamada de Deus na sua vida. Portanto, é uma alegria muito grande poder reencontrá-la. Eu quero aproveitar bem o tempo. O assunto é um pouco denso e também um pouco extenso, denso e extenso. E vocês ainda terão outra ministração pela manhã, conforme me informou o pastor Wander. E eu quero já convidá-los para abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, do verso 18 até o verso de número 27. O tema proposto para essa ministração é relações homoafetivas. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porque o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível,
bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, verso 26, Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Esse assunto que nós iremos tratar hoje tem sido objeto de debate nas academias, tem sido objeto de debates nas escolas, tem sido objeto de debates na igreja, tem sido assunto de debate na área jurídica, na área do direito. E ultimamente, com a campanha política, é um assunto que está em pauta em praticamente todos os debates, principalmente entre os presidenciáveis. Qual é o entendimento e qual é a compreensão deles acerca dessa nova liberalidade na área dos relacionamentos humanos e principalmente relacionado à questão da homossexualidade? E nós não precisamos de ser tão estudiosos do assunto para chegarmos à seguinte conclusão: existe uma tentativa, e aí você pode entender como você queira entender, mas existe uma tentativa de desconstrução completa e total da família tal qual nós conhecemos e concebemos. Nós aprendemos desde a nossa tenra infância que a família é um projeto de Deus, que a família não é uma criação social, não é uma criação das ciências. A família, ela nasceu originariamente na mente de Deus e no coração de Deus. E existe uma tentativa muito clara, muito concreta, para desmanchar, desconstruir esse modelo original estabelecido por Deus. E isso permeia basicamente todas as áreas, a área política, a área do conhecimento, das ciências, tudo tem corroborado para a desconstrução dessa instituição tão importante que é exatamente a família. É aí que entra o nosso tema, as relações homoafetivas. Eu quero discorrer um pouco sobre uma visão mais ou menos da psicologia, mas eu quero gastar mais tempo dentro da visão bíblica. Por que que nós chegamos a esse estado de coisas? Por que que as coisas estão como elas estão? O texto que eu li nesta manhã com vocês propõe a responder exatamente isso. Por que que nós chegamos ao ponto que nós chegamos? Por que que nós chegamos à condição que nós chegamos? Primeiro, uma primeira observação, uma primeira consideração. As relações entre homossexuais,
ela ganhou um novo vocábulo, ela ganhou uma nova nomenclatura, tanto no meio jurídico, quanto nas ciências humanas, que passa a defender que o afeto é o fator mais importante, mais relevante na atração que uma pessoa sente por outra pessoa, e no caso aqui, por uma pessoa do mesmo sexo. Nas relações homoafetivas, os vínculos são definidos exclusivamente pelos afetos. Portanto, esse termo que nós tanto temos ouvido, homoafetivo, homofobia, tá? Ele foi criado exatamente na tentativa de diminuir a conotação pejorativa que se dava aos relacionamentos homossexuais. O termo homoafetivo, ele surge exatamente na tentativa de tornar mais palatável, de tornar mais digerível, tá? a questão das relações homossexuais. Relações homossexuais se tornou um termo pesado, se tornou um termo denso e se tornou conotação de preconceito. Então, em substituição a esse termo homossexual ou relacionamentos homossexuais, se usa agora, tecnicamente, no meio jurídico, no meio das ciências que tratam dos relacionamentos, o termo homoafetivo. E eu gostaria de fazer pelo menos 5 observações importantes a respeito desse assunto. Esse assunto é tenso, esse assunto ele gera calorosos debates, e nós, enquanto igreja, temos que ter uma posição extremamente equilibrada com relação a esse assunto, com relação a esse tema. Eu acredito que o que estão dizendo por aí não é verdade. Quando se fala de homofobia, pensa-se na igreja. E eu acredito que a homofobia, ela pode estar presente na igreja, até porque nós somos uma sociedade meio que plural na sua cultura, no seu entendimento e na sua compreensão da vida. Mas a verdadeira homofobia está muito mais fora da igreja do que dentro da igreja. Mas parece que quando se fala de homofobia, se liga diretamente à questão da religião, se liga diretamente à questão da igreja. E a mídia, os educadores, os intelectuais, os artistas, eles são muito preconceituosos com relação a nós. Eu me lembro, e eu acompanhei, lá em Brasília, em audiência pública, a iniciativa do deputado federal João Campos, de revogar uma resolução do Conselho Federal de Psicologia, que impede ao psicólogo de dar qualquer tipo de tratamento e de atendimento a uma pessoa em crise com a sua identidade sexual, para poder reorientá-la. Por exemplo, o psicólogo, ao receber no seu consultório uma mulher ou um homem que tem crise na sua identidade, que quer, na verdade, buscar um equilíbrio nessa área, o psicólogo não pode dar a esta pessoa assistência no sentido, talvez, de reorientá-la do ponto de vista sexual. E quando o deputado federal João Campos trabalhou esse projeto, revogando a resolução do Conselho Federal de Psicologia, a primeira coisa que fizeram foi intitular o projeto dele como Projeto Cura Gay, quando, na verdade, nunca houve esse tipo de iniciativa. Por que eu estou fazendo essa observação? Eu estou fazendo essa observação exatamente para mostrar para vocês que existe uma rotulação, existe um preconceito, existe contra a igreja
uma resistência muito grande quando o assunto caminha para o lado dos relacionamentos homossexuais ou relacionamentos homoafetivos. Por isso eu faço cinco observações importantes. A primeira dela, preste bem atenção: aceitar o ensino bíblico contrário às relações homoafetivas não significa desumanizar as pessoas envolvidas nessas relações. O pecado da homossexualidade está inserido dentro de um conjunto de pecados, que se você continuar a ler o capítulo 1 de Romanos, se você ler o 28, se você ler o 29, se você ler até o 32, você vai perceber um conjunto de comportamentos que fazem parte naturalmente desses pecados que Paulo levanta no capítulo de número 1, em razão do afastamento do homem em relação a Deus. Então, aceitar o ensino bíblico contrário às relações homossexuais ou homoafetivas não significa desumanizar as pessoas envolvidas. Eu, pessoalmente, sou totalmente contrário a qualquer tipo de piada, a qualquer tipo de insinuação, a qualquer tipo de gracejo em relação àquelas pessoas que vivenciam relações homoafetivas. A segunda observação: a atitude dos cristãos ao examinarem os relacionamentos homoafetivos deve ser a de pecadores redimidos pela graça de Deus. Eu nunca posso olhar, observar um comportamento pecaminoso na vida de uma pessoa sem que eu lembre que eu sou um pecador redimido pela graça de Deus. Eu tenho que tratar o outro nas suas fraquezas, nas suas crises, nos seus traumas, nos seus pecados, olhando primeiramente para mim e me vendo como resultado da graça de Deus sobre a minha vida. Essa é uma segunda observação que eu faço. Uma terceira observação: a redenção efetuada pelo Deus gracioso, pelo Deus bondoso, tem em vista a restauração integral do ser humano, inclusive os aspectos distorcidos relacionados à sexualidade da pessoa. Eu entendo que esse assunto é um assunto desafiador, e eu confesso publicamente para vocês, 30 anos aproximadamente de atividade pastoral, lidando com problemas de casais, lidando com problemas de enfermidades, lidando com problemas de relacionamentos, lidando com todas as situações possíveis atinentes à condição humana. Mas eu até então não me deparei com um assunto tão desafiador, tão trabalhoso, tão custoso, como diz nós goianos, do que a questão da homossexualidade. Para mim, esse é o grande desafio da igreja atual e é o grande desafio da igreja nos próximos anos. Por isso que a igreja começa a acordar para alguns programas, para algumas atividades que trabalhem a educação sexual à luz da Bíblia. Eu acho que a gente acordou um pouquinho tarde, até por conta dos tabus que existiam, que eram grandes demais. Eu ainda sou de um tempo, e eu não sou tão velho, que os nossos primeiros encontros de casais eram a portas fechadas,
não podia, de jeito nenhum, entrar ninguém estranho ao casamento, porque a gente ia tratar de assuntos bombásticos. Eu comecei a participar dos primeiros encontros de casais quando eu tinha 10 anos de casados. Eu já fiz 34 anos de casado. Portanto, é um assunto que era muito envolvido em tabu. E essa questão da sexualidade, apesar de toda a abertura para se discutir, de toda a abertura para se debater, ainda tem as suas reservas e ainda tem os seus tabus. Então, nós precisamos de compreender essa questão. A quarta observação que eu faço é que a cosmovisão cristã da sexualidade, ela deve estar solidamente embasada na Bíblia. O que eu pretendo aqui nesta manhã é colocar diante de vocês duas situações. Nós temos a respeito da sexualidade uma cosmovisão das ciências, uma cosmovisão do direito, uma cosmovisão da política, uma cosmovisão social. E nós temos uma cosmovisão bíblica. Não dá para você beber das duas. Não dá para você conciliar as duas. As duas são irreconciliáveis. Ou você abraça uma e abandona a outra, ou abandona a outra e abandona essa. Nós só temos como abraçar uma cosmovisão. Nós só temos como abraçar uma concepção. E eu acredito que nós estamos aqui para abraçar a cosmovisão bíblica da sexualidade e dos relacionamentos humanos. E uma última observação que eu faço: a igreja deve, preste bem atenção nisso, a igreja deve, sob pena de ser omissa na sua missão, sob pena de estar falhando no seu papel, a igreja deve sustentar uma postura corajosa, inteligente e bíblica com relação a esse assunto de extrema importância. Nós não podemos ter medo de abordá-lo. Nós não podemos ter receio de tratar dele, mas temos que tratar com inteligência e temos que tratar, acima de tudo, com uma postura bíblica. Posto estas observações, eu lanço uma pergunta: como que nós chegamos ao ponto que nós chegamos? Por que que nós estamos como estamos? Por que que as coisas estão tão complicadas quanto estão? Aqui eu faço duas observações. Na era do iluminismo, no século XVIII, que foi chamada a Era da Razão, qual que era o tribunal que julgava os valores da existência humana? No iluminismo, no século XVIII, o tribunal que julgava os valores da existência humana era o tribunal da razão. Vocês conhecem aquela célebre expressão: penso, logo existo. O ser humano inserido era o ser humano racional, era o pensador, era aquele que conseguia dar explicações para tudo. Então, na era da razão, o tribunal que julgava o certo e o errado, o tribunal que julgava valores morais, o tribunal que julgava os valores da existência humana, era o tribunal da razão. Era o homem pensante, era o homem que tinha capacidade de racionalizar, que tinha capacidade de equacionar. Agora, num segundo momento da nossa história, surge também a psicologia moderna.
E na psicologia moderna, o tribunal que julga os valores, ele muda de referência. O tribunal que passa a julgar os valores da existência humana é o tribunal das emoções, é o tribunal dos sentimentos. Sentimentos que precisam de ser compreendidos. Precisa de ser compreendido pelo sujeito do sentimento e precisa de ser compreendido pela sociedade. Então, o tribunal que agora julga o certo e o errado, o que pode e o que não pode, é exatamente o tribunal das emoções. Uma vez identificado esse sentimento, ele precisa de ser acolhido pelo sujeito do sentimento e pela sociedade. A máxima agora não é mais penso, logo existo. A máxima é sinto, agora existo. Mudou a referência, mudou o padrão. O sujeito agora, ele se define a partir daquilo que ele sente. E essa visão, ela trabalha em interface com outras características desse homem que nós chamamos de homem pós-moderno. Nós sabemos que a nossa sociedade é uma sociedade extremamente humanista. A missionária Rita falava do seu trabalho na Ásia e, de repente, se pegou trabalhando apenas Carl Rogers, um dos grandes humanistas. O homem humanista, ele tira Deus, e aí eu volto para o capítulo 1 de Romanos, ele tira Deus como autoridade absoluta e entroniza-se a si mesmo. O grande problema da humanidade começa exatamente a partir dessa substituição. Eu me lembro de uma professora minha na faculdade, extraordinária psicóloga, profissional de mão cheia, mas ela era humanista. E ela disse: o grande feito do humanismo, a grande contribuição do humanismo, foi tirar Deus do centro e colocar o homem no centro. Apesar do humanismo ter alguns pressupostos interessantes, e nós não podemos condenar, jogar na lata de lixo os pressupostos humanistas, mas ele tem esse efeito maléfico, que é exatamente destronar Deus como autoridade absoluta e entronizar-se a si mesmo. E isso nos leva a uma segunda característica desse homem que nós chamamos de homem pós-moderno, que é uma sociedade altamente relativista. Não existe mais absolutos. Os absolutos deixam de existir. A esfera torna-se a minha opinião contra a sua. Alguém diz: olha, é assim. O outro diz: eu penso assim. Então o que vale não são os absolutos, o que vale são as opiniões. E as opiniões, elas são altamente subjetivas. Ela depende muito da subjetividade. Então nós estamos vivendo uma sociedade relativista, líquida, plástica. Não tem referência, ok? Não há referência. Nós estamos vivenciando uma sociedade extremamente hedonista, aonde o prazer se torna o alvo principal da vida. É o prazer pelo prazer, a busca pelo prazer imediato, pelo prazer individual, como a única e possível forma de senso moral. O que é moral? Moral é aquilo que me dá prazer. Moral é aquilo que me satisfaz. Por isso que os relacionamentos estão cada vez mais líquidos, mais fluidos. Um dos grandes livros que está arrebentando a boca do balão no meio dos adolescentes nos últimos dias é daquela jovem de 23 anos, cujo título é Não Se Apega Não.
ela traz nesse livro as suas experiências frustrantes de relacionamentos em que ela se machucou, em que ela se feriu, e ela diz o seguinte: para não se machucar é não se apegar. Então nós estamos vivendo essa sociedade onde o prazer é a única forma de vida que é, na verdade, buscada e trabalhada. E, finalmente, nós estamos vivendo uma sociedade extremamente individualista. O foco é colocado no indivíduo e nos seus direitos. Nós não somos uma sociedade de deveres, nós somos uma sociedade de direitos. Nós queremos saber qual é o direito nosso. Daí a proliferação de tantos estatutos, da criança, do adolescente, do idoso, ok? Daí uma briga incessante pelos direitos. O que eu acho interessante, eu acho que a criança tem que ter os seus direitos, eu acho que o adolescente tem que ter os seus direitos, eu acho que o idoso tem que ter os seus direitos, mas aos direitos corresponde-se também deveres. Feito essas observações, eu quero caminhar para o desenvolvimento da nossa compreensão e do nosso entendimento de algumas definições e de alguns conceitos. A diferença entre orientação e opção sexual. O termo que se usa hoje não é opção. O termo que se usa hoje é orientação. Se você for conversar com qualquer jurista, com qualquer psicólogo, e dizer, olha, a opção sexual dela é, ele vai dizer, calma aí, não é a opção sexual dela, é a orientação sexual dela. Porque opção pressupõe escolha, e eles não tratam a questão da sexualidade como escolha, eles tratam a questão da sexualidade como orientação. O que é orientação sexual dentro desses conceitos? A orientação sexual de uma pessoa indica por quais gêneros ela sente-se atraída, romântica e emocionalmente. O termo orientação sexual é considerado pelas ciências como sendo mais apropriado do que opção sexual ou preferência sexual, porque opção indica exatamente que uma pessoa teria escolhido a sua forma de desejo. E para a compreensão da psicologia e das ciências do relacionamento, a pessoa não escolheu. Ela foi, na verdade, socialmente orientada. Enquanto que orientação é um termo que expressa a condição de que ninguém na sociedade escolhe a forma de como viver a sua sexualidade, mas que a sociedade orienta as pessoas para conduzirem a sua sexualidade em determinada direção. Nesse sentido, os livros escolares, desde a educação infantil, já começam a trabalhar exatamente esse desmantelamento, essa organização do pensamento acerca da sexualidade. Estava vendo, por exemplo, um livro de matemática, onde o problema era Maria e Terezinha vivem juntas com Beatriz. Quantas pessoas tem essa família? 3 pessoas. Pedro e Roberto vivem juntos e tem Kennedy como filhos. Quantos membros tem esta família? Então, a coisa acontece da noite para o dia, e a gente começa a perceber uma evolução no sentido de mudar conceitos e de mudar concepção. As uniões afetivas entre pessoas do mesmo sexo
nessa visão psicológica, são uma consequência direta e inevitável da existência de uma orientação homossexual. Então nós temos que sair daqui nesta manhã definido: comportamento sexual, homo, hétero, bi. O que é isso? É escolha ou não é escolha? É claro que lá na escola, o que vai se ouvir é que é orientação. Mas quando nós olhamos à luz da palavra de Deus, que a nossa cosmovisão, na verdade, é um comportamento. É um comportamento em que a pessoa se decide por esse comportamento. É claro que eu não posso ser tão simplista em dizer que a questão sexual é uma questão fácil de entender, porque não é. Talvez seja uma das questões mais complexas da vida do ser humano, é a questão da sua sexualidade. Não é sem razão que Freud mergulhou para estudar a questão do ser humano na sua infância, na sua puberdade, desenvolveu diversas teorias e até hoje a sexualidade é estudada e não se sabe tudo sobre a questão da sexualidade humana. Mas eu achei interessante um artigo na revista Cristianismo Hoje, do reverendo Ageu Magalhães. O tema do artigo dele era o seguinte: obrigado, Daniela Mercury. O artigo, obrigado, Daniela Mercury. Foi quando a Daniela veio a público, em rede de televisão, afirmar a sua homossexualidade, apresentando uma nova versão da sua vida, a sua nova companheira, ao mundo, ao Brasil. Aí ele diz o seguinte: obrigado, Daniela Mercury. Nesse artigo o autor agradece a ela, pois sem querer ela contribuiu para mostrar que o homossexualismo não é uma predeterminação genética, não é um determinismo biológico, mas opção de comportamento. Daniela Mercury casou-se aos 19 anos de idade com um homem e com ele teve 2 filhos. Ficou casada com ele durante 12 anos. Tempos depois, casou-se com outro homem, 9 anos mais novo do que ela. Isso não é o caso. Com quem ficou casada por 3 anos. Ou seja, depois de tantos relacionamentos hétero, depois de tantos casamentos, a Daniela vem e disse: não era isso que eu queria. Eu me enganei a vida toda. O meu negócio é mulher. E ela vem, publicamente, todo mundo acha bonito, todo mundo aplaude. Eu vi tanta gente dizendo: parabéns, Daniela, pela tua coragem. Você está contribuindo com a nossa causa. Você está sendo uma heroína ao assumir aquilo que você sempre sonhou. A homossexualidade ou a homoafetividade, ela, no entendimento das ciências dos relacionamentos humanos, é apenas uma variante da expressão sexual humana. E aí eu pego um verso de Fernando Pessoa, que eu admiro, que eu gosto de lê-lo, mas Fernando Pessoa diz uma coisa que não me caiu bem. Ele diz o seguinte: o amor é essencial. O sexo é só um acidente. Pode ser igual ou diferente. Versinho caprichado, venenoso, terrível. O amor é essencial. O sexo é só um acidente. Pode ser igual ou diferente. O negócio é deixar rolar. Agora, queridos, trabalhando esse assunto, porque quando eu tenho um assunto desse para discorrer, eu estudo.
Eu não posso vir para cá sem dar uma estudadinha. É muita responsabilidade. Existem novas propostas que vai mudar completamente toda a forma conceitual de tratar com a questão da sexualidade. Eu diria que nós não estamos nem no começo. Nós só estamos iniciando esse processo tão dolorido para a família, tão dolorido para os nossos jovens, tão dolorido para as nossas crianças. Eu estava olhando, não cheguei a lê-lo, mas é o próximo livro que eu vou comprar, do psiquiatra Flávio Gicovati. Ele escreveu e lançou o livro Sexualidade Sem Fronteiras. Nesse livro, o que ele propõe? Ele propõe o fim dos termos hétero, homo, bi. Ele disse que isso tem que desaparecer. Essa classificação, ela causa neuroses nas pessoas. Essa classificação causa muitos embates. Essa questão, você é homo, você é hétero, você é bi, isso cria problemas nos relacionamentos. Para Flávio Gicovati, no futuro, haverá uma troca erótica, mais lúdica entre as pessoas, e a identidade sexual do parceiro não fará a menor diferença. Ele diz o seguinte: todos poderão circular livremente entre relacionamentos afetivos com pessoa do mesmo sexo e do sexo oposto. Qual é a proposta dele? Não existir nenhuma estruturação de conceitos. É para desaparecer absolutamente tudo. Qual que é essa proposta? Hoje a pessoa tem um relacionamento homo, amanhã hétero. Tá chato ser hétero, volta para homo. Ser homo está entediante, experimenta bi. Bi está ruim, volta para hétero. E isso, tantas quantas vezes o desejo pedir, tantas quantas vezes o coração pedir. O importante é ser feliz. O importante é estar bem. Ele trata essa questão a partir dessa perspectiva. Ele pondera, palavras dele, abre aspas, minha proposta é de um mundo sem preconceitos, não só de natureza sexual, no qual o sexo fosse verdadeiramente lúdico, e isso significaria tratá-lo como uma brincadeira, aonde não cabe cobranças, preocupações com desempenho, o medo do fracasso. Então ele diz, olha, toda essa estruturação, ela cobra desempenho, toda essa estruturação exige muita seriedade, casamento, ingessa o sexo, namorar e não poder ter relacionamento sexual, empobrece o relacionamento. Então, vamos acabar de vez com essa seriedade na questão da sexualidade. Vamos para o lúdico, vamos brincar, vamos fazer de conta. A vida precisa de ser mais leve. Nada de proibições, nada de regras. Aliás, a nossa sociedade é avessa a regras. Eu achei interessante um sociólogo alemão, ele disse que a nossa sociedade hoje ela padece de uma fobia com relação ao que é permanente.
Nós temos um medo tremendo daquilo que é duradouro. Primeira coisa que a gente quer saber é por quanto tempo? É por quanto tempo? Nós estamos vivenciando esta fobia. Então ele propõe que o sexo seja trazido exatamente para o lado lúdico. Ele diz que a única coisa que é legítima, boa, é aquela situação onde existe consentimento mútuo. Tem consentimento mútuo, é legal. Tem consentimento mútuo, não tem proibição. Foi ele e ela que combinou, ok? Foi ele e ela que acordou isso. Então não existe problemas. Aí ele conclui dizendo o seguinte: as pessoas que vivem de acordo com a sexualidade não têm compromisso com o seu passado sexual e podem movimentar dentro do espectro das possibilidades da sexualidade livres e isenta de qualquer norma ou de qualquer preconceito. Elas se fixarão aonde elas se sentirem confortáveis. Elas se fixarão aonde elas sentirem que ali é o seu lugar. O que ele está dizendo? Que nós temos um espectro da nossa sexualidade e que a gente pode movimentar livremente dentro desse espectro da nossa sexualidade e parar onde a gente quer parar. Ou seja, é uma livre movimentação com relação à questão da sexualidade. Elas se fixarão em determinado território, tanto em função de suas convicções e deliberações racionais, como em decorrência de outro impulso que na prática se sobrepõe ao erótico, o encantamento amoroso de ótima qualidade. Tanto é que hoje, quando a gente observa, escuta, vê, assiste uma entrevista de uma celebridade, como é que está a vida amorosa? Estou amando. De repente, ela não está amando mais. Aí, como é que está agora? Não, estou só, não estou amando. Então o amor se torna uma situação, um sentimento extremamente contingencial, de conveniência. Isso resulta no desmantelo da família tradicional. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu continuo crendo, continuo pregando, continuo ensinando que família é isso que Deus deixou. Pai, mãe e filhos. Eu continuo acreditando na família que Deus deixou. Pode ser chamado de tradicionalista, de conservador, do que queiram, mas eu continuo exatamente acreditando nesta família nuclear, formado por um homem e uma mulher, unidos pelo matrimônio. Eu acho o casamento bonito, eu acho o casamento extraordinário. Casamento é coisa de Deus, é coisa dos céus. É coisa de Deus, é coisa dos céus. E esses relacionamentos dos quais nós estamos tratando, traz novas configurações de família. Tanto é que o estatuto que está para ser aprovado não é o estatuto da família, é o estatuto das famílias. Exatamente porque contempla diversas modalidades de família. Então essa nova visão de família, ela contempla o afeto como pilar de sustentação das relações familiares, consequentemente criando novos arranjos familiares. E para as ciências humanas, a família homoafetiva é uma dentre as várias formas de família. Ela parte apenas da união por vínculo de afeto entre pessoas do mesmo sexo. Agora, queridos, quando eu estava estudando esse assunto, para vir falar aqui com vocês, olhem para cá, eu vim para cá com temor e com tremor, porque eu sei que eu estou falando para gente informada, para gente que estuda, para gente que lê, para gente que discute, para gente que debate.
Eu não estou falando para uma plateia que não tem um senso crítico, que não tem uma cabeça pensante. Eu não posso vir aqui falar qualquer coisa para vocês. E aí eu fui orar e fui estudar. E aí me deparei com esse capítulo 1 de Romanos, que é a resposta bíblica da condição na qual nós nos encontramos. E creiam, não existe outra passagem bíblica, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, mais severa do que a que nós encontramos aqui em Romanos capítulo 1. Por quê? Porque esse capítulo 1, ele retrata o pecado fundamental da humanidade caída. Qual é o pecado fundamental da humanidade caída? É exatamente a recusa em honrar a Deus como Deus. Esse é o pecado fundamental da raça humana. Diz o texto que eles tiveram o conhecimento de Deus. E isso não é agora. Isso desde o princípio, tiveram o conhecimento de Deus, mas não reconheceram Deus como Deus. Esse é o grave problema. A recusa de honrar a Deus como Deus, ou de ser agradecido a Deus. Sabe de uma coisa? Quando Paulo fala dos últimos tempos, ele fala de tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmos, desobedientes a pais e mães. E ele coloca como um dos pecados da atualidade o fato da ingratidão humana. Homens ingratos. Se há uma coisa que nós não podemos deixar todos os dias da nossa vida, é de reconhecer que Deus é Deus. E que Deus, como Criador de tudo, Ele merece honra, glória, louvor, adoração. E Ele precisa que as suas criaturas o adorem e o agradeçam pela vida que tem. Aleluia! E Paulo diz, esse é o principal problema do homem. São ingratos, honram mais a criatura do que o Criador, substituíram a glória de Deus por ídolos, colocando no lugar de Deus répteis, quadrúpedes, dizendo: Ele não criou nada, Ele não fez nada, e isso é extremamente desonroso a Deus. Não dá tempo da gente percorrer versículo por versículo, que seria interessante para alargar a nossa compreensão. Mas Paulo disse que em razão disso, a ira de Deus se revelou do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A chave hermenêutica para entendermos e compreendermos o assunto que nós estamos abordando nesta manhã, é a palavra deter. O pecado único que provoca a ira de Deus contra toda a raça humana é a supressão da verdade. E deter aqui no original significa impedir, sufocar, aprisionar, colocar em detenção, obscurecer, reprimir. Imagine você, uma mola enorme, você consegue comprimir ela até onde a sua força dá, mas quando você libera, ela volta ao seu estado de normalidade. Por mais que o homem queira suprimir a verdade de Deus, ele não consegue. Ela está patente diante de nós.
E Paulo disse: por esta razão, ninguém é desculpável diante de Deus. Dada a revelação de Deus, todos nós somos indesculpáveis diante de Deus. O homem pode até tentar tirar a verdade da sua mente. No entanto, a despeito de todo o seu esforço para suprimi-la, simplesmente ele não consegue erradicá-la. Não podemos nos livrar dela, pois ela está sempre em todos os lugares, reaparecendo sempre. Quando você olha para o universo, não tem jeito, o universo está falando de Deus. Quando você olha para a natureza, não tem jeito, ela está falando de Deus. Quando você chega na igreja, a igreja está falando de Deus. Aonde você chega, a verdade de Deus está presente. Ninguém é indesculpável com relação às verdades de Deus. Deus se revela a nós de múltiplas formas. Não adianta querer suprimi-la. E diz Paulo que em consequência dessa rejeição da verdade, da supressão da verdade, do sufocamento da verdade, Deus entregou os homens aos seus próprios desejos corrompidos. Deus entrega as suas próprias paixões infames. É o que os teólogos chamam de abandono judicial. Talvez o que aconteceu com Sodoma e Gomorra tenha sido menos juízo do que está acontecendo com a nossa geração. Porque Sodoma e Gomorra, por conta dos pecados da cidade, Deus resolveu aniquilar de vez a cidade. A nossa geração não. A nossa geração Deus entregou aos seus próprios desejos, às suas próprias perversões. E a pior coisa que pode acontecer aos pecadores é que eles tenham permissão de pecar. Eu estava conversando com o pastor Robson na vinda de lá para cá. É mais ou menos igual o pai, a mãe, que diz: meu filho, droga não presta. Meu filho, droga mata. Meu filho, droga vai te levar para o buraco. Mas chega um ponto que o pai resolve dizer: se é isso que você quer, então faça. O que está acontecendo com a nossa geração é exatamente isso. Deus dizendo a essa geração: é isso que vocês querem fazer, então faça. Não existe restrição da minha parte, faça. Deus entrega as pessoas ao que elas desejam. Não é sem razão que a oração do Pai Nosso, Jesus disse: olha, vocês orem, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A pior punição que existe para o pecador é a permissão para ele continuar pecando. É a permissão para ele continuar se entregando aos seus desejos. Ele, Deus, abandonou essa geração aos seus impulsos pecaminosos. Retira as suas restrições, dizendo em essência: se vocês desejam pecar, continuam pecando. A questão da homossexualidade é um juízo de Deus. Deus entregou o homem aos seus próprios desejos, porque não reconheceram a glória dele, não deram a ele a honra devida, trocaram a glória dele. A nossa geração precisa de arrependimento. A nossa geração precisa de redenção. A nossa geração precisa de cura.
E quando eu digo a nossa geração, nós precisamos de nos inserir nela. Quando Daniel ora pela sua nação, ele se inclui. Talvez a igreja esteja omissa quando ora. A igreja não pode orar se excluindo. A igreja tem que orar se incluindo, para que a boa mão de Deus tenha misericórdia de nós. Nós precisamos de nos incluir nessa geração que se perde, nessa geração desorientada. Muitas vezes, queridos irmãos, prestem atenção nisso, olhe para cá. Muitas vezes, o pecado que cometemos é uma punição pelo pecado. Na verdade, os impulsos pecaminosos que nutrimos, que abraçamos e experimentamos em nossas transgressões, já são resultado do julgamento de Deus sobre o pecado. Então Paulo abre uma janela, abre uma porta para explicar por que nós chegamos a esse estado de coisa. É Deus abandonando o homem aos seus próprios desejos e às suas próprias perversões. Como que dizendo, olha, eu lutei. Aquilo que Cristo disse, Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis trazer vocês para debaixo dos meus cuidados, como a galinha ajunta os seus filhotes, e vocês não quiseram. Queridos irmãos, queridos jovens, Deus nos quer junto dele. Mas Deus não nos obrigará a estar junto dele. Deus tem prazer em nós. Aleluia, mas nós temos prazer em Deus. Deus se deleita em nós. Mas nós nos deleitamos em Deus. Por isso não adianta ficarmos procurando explicações sociológicas, explicações psicológicas, explicações filosóficas para esse estado de coisa. Esse estado de coisa é esse estado de coisa, porque Deus abandonou judicialmente o homem nos seus próprios desejos e na sua própria pecaminosidade. E Paulo vê as relações homoafetivas ou o homossexualismo como sendo resultado desse abandono judicial. Nesse aspecto, ele é o pecado representativo dessa corrupção radical da raça humana. E Paulo, Gagnon afirmou que a desonra a Deus leva a uma desonra mútua entre as pessoas. Quem desonra a Deus, desonra o casamento. Quem desonra a Deus, desonra o próximo. Quem desonra a Deus, não honra a família. A honra pela família passa pela honra a Deus. Quem honra a Deus, recebe a vida como dádiva. Quem honra a Deus, trata as coisas de Deus com seriedade. Quem ama a Deus, obedece a Deus. Se tem duas palavras que andam lado a lado, é obediência e amor. Que nesta manhã, o Espírito de Deus derrame nos nossos corações uma santa reverência, oh glória, um santo amor, uma santa entrega ao Deus que nos fez como obra das suas mãos. Você pode levantar a sua mão para os céus e glorificar a Deus. Eu termino a minha palavra dizendo o seguinte: a igreja como comunidade terapêutica, ela deve ser ministradora da graça de Deus. Apesar de Deus ter entregado o homem às suas próprias paixões, Deus está atento, como o pai daquele menino que chegou e disse: pai, eu quero a parte da minha herança que me cabe.
eu quero viver um tempo fora de casa. Eu quero ver como é que as coisas da fora. O pai deu a ele a parte da herança que lhe cabia. Ele gasta tudo, ele fica arrasado, ele fica sem dinheiro, ele fica sem amigos. E depois ele disse: quantos jornaleiros de meu pai têm pão em abundância, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra ti e contra os céus. Deus está aqui nesta manhã como aquele pai, de braços abertos, olhando pela janela da casa. Ele vai voltar. Ele está todos os dias dizendo: ela vai voltar. Aleluia. Deus não desiste daqueles a quem Ele escolheu. E a igreja não pode esquecer que ela, como comunidade terapêutica, ela é ministradora da graça, visando o perdão, visando a restauração, visando a construção, visando a maturidade, visando a santidade, visando a sanidade, o que implica na aceitação do outro e no exercício do amor. O amor é o maior canal da graça. Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor Jesus. Fique em pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu sinto nesta manhã o amor de Deus aqui neste lugar. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: eu não sou iludido. Não sou iludido. Sou consciente. Tem gente aqui nesta manhã que vive uma crise com a sua identidade. O que eu sou? O que eu quero? Assumo o que eu quero ou não assumo? Deixa eu te dizer, Deus está aqui para restaurar, para curar, para transformar. Eu tenho atendido muita gente lá em Brasília, com situações de crise, e Deus tem estendido as mãos. Aleluia. Mas não vai virar a cara, não vai virar o rosto. A qualquer hora que você vier a Ele, dizendo: pequei, não tenho coragem de falar, dói, é terrível. Deus vai dizer: conta para mim, que eu curo, eu saro as tuas feridas, eu transformo a sua dor. Aleluia. E eu sei que vai chegar tempo. Filho meu, tirimi rei, tirimiha. Tisi, ricararasi, carabachuri, minihas. Turi cantarás, eu sei, ricantaramanahas. Ricata, chumina cantaramahas. Rito com muita pura e picadite no teu coração. Rixeri, paramanasri, Senhor, ricaramachou. Este assunto, Senhor, e cantaramanás. Como Deus, rimanamachu, filho, te digo assim, ri cantaramarás. Sim, houve, filho, ri resistência, ri catará diante de ti. Mas te digo, filho, te trouxe aqui nesta manhã, ri caramachu, ri cantaramá, porque eu tenho um propósito com esta palavra. Muitos corações nesta manhã, ri cantaramarás, corações pervertidos, ri caramarabás, através desta palavra retornarão para mim. Filho, tenho te levantado para curar almas feridas.
Aleluia. Aleluia. Vamos fazer uma oração. Quantos sentem a presença do Espírito de Deus aqui nesta manhã? Dê a mão para esta pessoa que está do teu lado. Deus quer curar. Deus quer sarar. Aleluia. Esse pecado leva para o inferno. Esse pecado leva à condenação eterna. Nós precisamos da graça de Deus sobre as nossas vidas. Não viemos aqui nesta manhã com palavra de juízo, mas com palavra de graça da parte de Deus. Aleluia, vamos orar a Deus agora. Feche os teus olhos e fale com Deus. Pode começar a orar. Pode orar. Pode orar. Pode orar. Isso. Isso. Ore. Ore, clame, aleluia, 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 aleluia. Aqui estão os teus filhos, estão as tuas filhas. Tenha misericórdia de nós, com tua graça, com teu amor, com tua bondade. Renova estas vidas aqui nesta manhã, Senhor. Que o teu bom Espírito tome esta juventude com autoridade, com graça. Derrama do teu amor sobre os nossos corações. No precioso nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, Jesus. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Pastor Wander, muito obrigado. Pastor Samuel, muito obrigado pelo convite. É sempre muito prazeroso estar aqui com vocês. Deus os abençoe.